Então, pessoal, antes de começar a letra B de fato, vamos dar uma olhada aqui no sistema, né? Ou então aqui, quando vocês tiveram acesso. O que é que acontece? Num problema nesse problema aqui, eu vou analisar três corpos. Seria essa primeira barra, essa segunda barra e esse bloco. Além desses três corpos, eu tenho um quarto corpo, que seria um corpo zero, que seria o suporte, que está tanto aqui como aqui, né? Então, se eu fosse nomear os corpos, eu teria um corpo zero, ele está aqui, está aqui. Teria um corpo 1, um corpo 2 e um corpo 3. Beleza? E entre cada um desses corpos, eu tenho forças de contato. Então, o que é que eu faço no diagrama de corpo livre? Eu vou pegar esse corpo 1, ele está em contato, quais são as vizinhanças dele? É o corpo 0 e o corpo 2, são os corpos que ele está em contato, né? E eu vou separar ele desses corpos. À medida que eu separo, aqui onde eles estão juntos vai ter força, aqui onde eles estão juntos vai ter força. Beleza? E aí que tipo de junta eu tenho aqui? Né? Aqui eu tenho uma junta de pino, uma articulação por um pino, que só vai me permitir uma rotação no eixo Z. A gente sabe que no plano eu tenho três movimentos possíveis: uma translação numa direção, uma translação numa direção ortogonal à primeira e uma rotação, né, contida aqui nesse plano, no caso no eixo Z, que a gente costuma dizer. Nesse caso, essa junta aqui, uma junta de pino, ela só permite uma rotação. Então, as duas translações ela não permite, ela restringe. Se ela restringe, tem que aparecer aí forças que estão fazendo esse papel de restringir. Isso é válido tanto para esse pino como para esse pino aqui. Beleza? Como é que eu sei disso? Se eu segurasse esse corpo 1 ou segurasse o corpo 2, né, e eu só tivesse o corpo 1 e 2, por exemplo, eu segurei o corpo 1, o que é que o corpo 2 consegue fazer? O corpo 1 está parado. O corpo 2 só vai conseguir rotacionar em torno do corpo 1. Ele só vai conseguir rotacionar. A mesma coisa se eu segurasse o corpo 2, só tivesse o corpo 2 e 1, segurasse o corpo 2, o que é que o corpo 1 iria fazer? Só conseguiria rotacionar. Então aqui também tem duas forças. Uma força digamos, é uma força genérica no plano, que a gente traduz em duas componentes independentes. Beleza? Toda a reação de pino no plano vai ser assim. E aí, ocorreram muitos erros na parte de diagrama de corpo livre. E esses erros, a parte que envolve, digamos, a questão de junta, né? A maioria dos erros foi aqui, entre o corpo 3 e o corpo 2. A parte que envolve essa questão de junta não me preocupa tanto, porque é algo novo e vocês podem errar. Mas tem muitas noções básicas por trás, conceituais, que vocês erraram, que é preocupante. A parte de junta também é preocupante porque faz parte do diagrama de corpo livre e a essa altura do campeonato, para futuros engenheiros civis e mecânicos, não é algo que se deva errar, né? Diagrama de corpo livre é uma ferramenta muito básica e muito fundamental e muito útil para um engenheiro mecânico e um engenheiro civil. Vocês já passaram do ponto de errar isso, beleza? Então vamos lá. O que vocês erraram que me deixam ainda mais preocupado são casos de erro das leis de Newton, né?
principalmente a primeira lei, lei da inércia, e a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Então eu vou citar um exemplo. Teve gente que não só analisou os três corpos, como analisou esse suporte aqui. Ok. Não é do meu escopo da análise desse problema, até porque é um problema de dinâmica. Eu quero saber a questão de movimento dos corpos. Eu não estou interessado num corpo que está totalmente parado, como é o suporte. Beleza? E vai ser assim, eu acho que para toda disciplina onde é dada dinâmica, né? Se eu tenho suporte e algo que está parado, eu não vou estar interessado. Mas realmente, se eu quiser saber as forças que estão atuando nele, eu posso ter esse corpo do meu interesse para fazer um diagrama de corpo livre. Isso aí não tem problema. Então, o que aconteceria se eu fizesse um diagrama de corpo livre desse corpo? Vamos lá. Vou botar aqui letra B. Vou colocar e depois vou apagar o diagrama de corpo livre. Então, muita gente pegou e fez isso aqui. Não usou essa anotação eu estou introduzindo agora, então não me preocupei muito com isso. Seria a força que o corpo 1 exerce no corpo 0. Aqui faz parte do corpo 0, que é o suporte, o corpo 1 seria a primeira barra. Então o que é que acontece com isso aqui? Em termos das forças de junta, isso aqui está certo, do corpo 1 para o corpo 0. Mas eu pergunto, esse diagrama de corpo livre está completo? E a resposta é não. Por quê? Isso aqui é um problema que eu tenho até com meus alunos de elementos. Olha, corpo está parado. Suporte, ele é um corpo que vai estar parado. Então, como é que você me escreve um diagrama de corpo livre com forças sobrando, digamos? Eu tenho uma força em Y, uma força em X, eu não tenho nada que está contrabalanceando essas forças. Então, a não ser que elas sejam zero, esse corpo vai estar sendo acelerado, que não é o caso do suporte. Então, é digamos, uma violação clara da primeira lei, que isso vocês têm que ter de cor. Não digo de cor assim, decorado, mas de cor na análise de algo que vocês façam, porque isso revela os erros. Então, se eu coloco isso aqui, as forças, eu penso, opa, esse corpo está parado. Então, eu não posso ter uma força em Y que está sobrando, a não ser que essa força seja identicamente nula, ela seja nula todo o tempo, que não é o caso dessa força. Então, eu tenho que ter mais forças atuando para contrabalancear essas forças. Nesse caso, o que é que eu teria? Se eu tirasse aqui a parte que esse corpo encosta na Terra, pensando na Terra como um suporte, eu teria aqui outro par de forças. Beleza, que ia contrabalancear. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Vou ter essa cor mais chamativa. Eu teria outro par de forças aqui que ia contrabalancear as minhas forças. As forças que eu botei primeiro. E aí eu pergunto, agora meu diagrama de corpo livre está completo? E a resposta é, ainda não. Para esse caso, ainda não. Porque se eu for analisar em termos de forças, agora eu posso dizer que essa F10x vai ser igual a essa, e aí eu vou ter forças em x0, da mesma forma forças em y0, mas se eu for analisar momento, eu vou ver que se eu fizer o momento em relação a esse ponto, cadê? Momento em relação a esse ponto aqui, por exemplo, essa força vai causar momento, devido a esse braço de alavanca aqui. Então, eu não vou conseguir garantir momento nulo.
Isso é porque eu vou ter que, além das forças, adicionar uma componente de momento aqui. Beleza? Então, algo desse tipo. Então, para vocês verem que às vezes as coisas são simples, mas precisa de uma análise mais aprofundada. Então, esse aqui seria um diagrama do corpo livre completo do suporte, né? E onde eu desconecto ele da Terra é onde esse corpo está, digamos, cimentado, parafusado, chumbado. Então, essa reação verdadeiramente é uma reação de engaste. O corpo está engastado ali, ele está fixo, é um suporte rígido. Então, é normal que num plano apareçam essas três forças, esses três esforços, né? Uma força em X, uma força em Y e um momento. Beleza? Mas isso aqui não, foge do escopo da questão que a gente estava fazendo, mas serve para explicar algumas coisas em relação a essa questão de diagrama de corpo livre, que não podem ser, vocês não podem fazer vista grossa. Beleza? Então, nesse caso aqui, se eu coloco só duas forças e eu sei que meu corpo está parado, eu estou violando a primeira lei de Newton. Então, é uma questão de você analisar bem o que você está fazendo. Você saber, opa, isso que eu estou fazendo está certo ou está errado. Tem coisas que de cara a gente sabe que está errado, né? E vocês têm que ter esse feeling de análise, principalmente no que tange a parte das leis de Newton, que é algo muito básico e fundamental, tanto quanto o diagrama de corpo livre. Beleza? Então vamos lá, dar continuidade à letra B. Então o primeiro corpo que a gente vai analisar é esse corpo 1. É esse corpo aqui. Como eu já disse, aqui é uma reação de pino que vai me dar duas forças ortogonais, né? Uma força com duas componentes, da forma que você deseja colocar, né? E aqui é outra reação de pino com duas forças ou uma força com duas componentes. Lembrando que essas forças surgem quando eu separo o corpo 1 dos corpos vizinhos a ele, dos corpos que estão em contato. Seria o corpo 0 e o corpo 2, né? Além dessas forças, eu tenho uma força peso que a Terra exerce no corpo. Beleza? Então, como é que ficaria meu diagrama de corpo livre do corpo 1? Vamos lá. Vou botar aqui. Tá? DCL do corpo 1. Então, vou colar esse diagrama de corpo livre que eu fiz. Então, eu tenho aqui minhas duas forças da reação de pino. Essas forças, né, é uma reação que está no plano em qualquer direção. Então, eu escolho, digamos, o referencial móvel que eu quero representar elas. A mesma coisa esse daqui, né? Eu vou escolher, então, o referencial que me dê maior facilidade na hora de fazer as equações. Nesse primeiro caso aqui, eu não tenho tanta diferença. Porque eu posso escolher a força estando no inercial ou como estando no B1. No inercial eu vou usar ela provavelmente quando eu for fazer o somatório de forças e no B1 quando eu for fazer o somatório de momentos. Ou então eu faço o somatório de momentos ou o somatório de forças no B1 também. Mas como eu já tenho essa força aqui no inercial e essas duas no inercial, talvez seja melhor fazer o somatório de forças no inercial. Então, isso aqui tanto faz. Eu vou deixar no B1
para que quando eu for fazer o somatório de momentos fique mais fácil. Bem, então, observe aqui essa notação. Eu não fiz nenhuma exigência em relação à notação, mas às vezes facilita até para vocês. Então eu chamei f de 0,1 componente x, f de 0,1 componente y. Seria a força, f de 0,1 seria a força que o suporte, que é o corpo 0, exerce no corpo 1. Eu tenho aqui o peso do corpo 1 e F21x, F21y. Seria a força que o corpo 2 exerce no corpo 1. Beleza? E aí como é que a gente descreve vetorialmente essas forças? Eu vou ter, no caso aqui, como eu disse, essas aqui descritas no B1. Então, o meu B1 F de 0,1 vai ser igual a um F de 0,1x, F de 0,1y e 0, né? E aí, o meu P1 vai ser o quê? Está bem descrito no inercial. P1 está bem descrito no inercial. E vai ser 0 menos M1G 0. E essa terceira força, que seria F de 2,1, também está bem escrita no inercial. Então, I F de 2,1 igual a F de 2,1x, F de 2,1y, 0. Beleza. Lembre que quando for colocar a força, por exemplo, no referencial móvel B1, coloca ela alinhada, os componentes alinhados como se fosse no referencial, né? Muitas vezes eu vi na prova a pessoa dizer, não, essa força está no B1. Aí coloca os componentes vertical e horizontal. Os componentes estão vertical e horizontal, a força está no inercial, não está no B1. Beleza? Além disso, então vamos transformar. A gente pode transformar agora essa força para o inercial ou pode deixar para transformar depois, quando for fazer os cálculos da cinética. Então vamos deixar para transformar depois. Então vamos para o terceiro, segundo corpo, né? O segundo e terceiro foi onde a maioria das pessoas erraram. A grande maioria mesmo. Então vamos lá. O que é que eu tenho no segundo corpo? Seria essa barra aqui. Em termos de forças agindo nela. Então esse segundo corpo eu vou separar do corpo 1 e separar ele do corpo 3. Beleza, ele não tem contato com o corpo 0. Quem tem contato com o corpo 0 é o corpo 3, né, e o corpo 1 aqui nesse suporte. Então quando eu separo do corpo 1, eu já vi, a gente já colocou no corpo 1 as forças de reação desse contato. Então aqui eu vou ter elas no outro sentido, né, o contrário delas. Isso é a terceira lei de Newton, né, ação e reação. O que é que eu tenho aqui nesse contato aqui, entre o corpo 2 e o corpo 3? Perceba que se eu tirasse esse suporte aqui, né, tivesse só o corpo 2 e o corpo 3, se eu segurasse esse corpo 2, o que é que o corpo 3 conseguiria fazer? A única coisa que esse corpo 3 consegue fazer é rotacionar, porque isso aqui é um pino, da mesma forma que aqui é um pino, aqui é um pino. Beleza?
Da mesma forma, se eu tivesse só o corpo 3 e o 2 e segurasse o 3, essa barra ela só conseguiria rotacionar. Então, como eu só estou conseguindo fazer essa rotação, é o meu único movimento livre, né? Que, como eu disse, já é característico de uma junta de pinos. O que ela restringe? Ela vai restringir as forças no plano. Então, eu vou ter uma força atuando com duas componentes independentes ou duas componentes de força. Beleza? Além disso, eu tenho essa força F e a força peso, né, da barra, que também está nesse ponto aqui. Então vamos lá para o corpo livre, diagrama de corpo livre dessa barra. Que seria colocar um pontinho aqui. Diagrama de corpo livre DCL do corpo 2. Como é que fica aqui o diagrama de corpo livre do corpo 2? Ó, como eu já coloquei essa força aqui no inercial, essa força aqui também tem que estar no inercial. Beleza? Pelo motivo da ação e reação, né? Uma vai ser menos a outra. Observe aqui que eu coloquei que aqui é a força que 2 exerce em 1 e aqui a força que 1 exerce em 2. Mesma força no sentido contrário. Também observe que em relação às forças eu estou colocando de verde as que são forças internas ao sistema, né? Não o corpo. Quando eu faço o diagrama de corpo livre, secar o corpo de tudo, aí tudo vira força externa. Mas as forças internas ao sistema de forma geral estão de verde e as forças externas estão de amarelo. Então aqui nesse corpo eu tenho como força externa o peso e essa força atuante, como força interna aqui essas forças que provêm do contato de outros corpos. Beleza? Essas duas componentes aqui que foram chave naquilo que eu disse para ter cuidado com a terceira lei de Newton. Então, muita gente pegou e colocou forças, componentes no bloco, mas não colocou, ainda escrevia, ó, essa força no bloco vem da reação da barra com o bloco, mas não colocava nenhuma força de reação. Então isso não existe, né? Se eu tenho uma ação, se eu tenho a ação do bloco do corpo 2 no corpo 3, eu vou ter uma reação, né? Mesma direção, sentido oposto. Não tem como fugir, é a terceira lei de Newton. Então isso vocês também não podem errar de jeito nenhum. Beleza? Como é que ficam minhas forças aqui? Aqui eu tenho meu IF de 1, 2, que é F de 1, 2x, F de 1, 2y, 0, que é igual a menos I F de 2, 1, que é o que a gente vai usar. Então fica menos F de 2, 1x, menos F de 2, 1y e 0. O que é que eu tenho aqui?
F de 32y, F de 32x, que seria a força que o corpo 3 exerce no corpo 2, e a gente tinha a liberdade de escolher em qual referencial quer colocar essa força, escolhi colocar ela no referencial inercial mesmo. Mas, mais uma vez, é livre para escolher o referencial, é uma força qualquer no plano, ela pode estar em qualquer direção, contando que eu especifique que ela tem duas componentes independentes. Então eu vou ter um F de 3,2 que vai ser F de 3,2x, F de 3,2y, 0. Além disso, eu tenho no inercial a força peso do corpo 2, que aí vai ser 0 menos m2g 0. E eu tenho essa força F. Essa força F sim está bem descrita no referencial B2. É um B2F. E se eu lembrar como estava o referencial, estava o Y para cá, o X para cá. Então essa força a gente pode ver que está no sentido negativo do X. Então eu vou ter uma componente menos F 0, 0. Beleza? E esse aí é o diagrama de corpo livre do corpo 2. Então, continuando, a gente vai, por fim, ao último diagrama de corpo livre, que é o diagrama de corpo livre do corpo 3. Então, DCL do corpo 3. Então, o que é que eu tenho de forças atuando no corpo 3? Já coloquei aqui, né? Mas se a gente subir para olhar como a gente fez com os outros dois corpos, o que é que eu faço? Eu vou separar o corpo 3 dos outros corpos. O corpo 3 está em contato com o corpo 2 por meio dessa junta aqui de pino. Está em contato com o corpo 0, né, por meio dessas duas guias. Essas duas guias vão causar uma força normal, que pode ter tanto esse sentido como esse. E também, se a gente olhar, elas vão impedir esse corpo de girar, né? Não essa junta do corpo 2 com o corpo 3, mas a junta do corpo 0 com o corpo 3. Beleza? Então, não só ela tem uma componente normal, que pode ser tanto para cima como para baixo, desse contato aqui, tem aqui, né? E a gente modela essa força como uma componente normal, pode colocar para cima ou para baixo, do jeito que quiser. Só que essa componente pode ter valor numérico positivo, que seria a força aqui, ou negativo, que seria a força aqui. Beleza? E aí eu vou comentar um pouquinho mais sobre esse momento. O que é que eu tenho aqui? Quando eu for analisar, eu vou ver que eu tenho as duas forças, né, do contato do pino aí, dessa junta de pino entre o corpo 3 e o corpo 2, então do contato do corpo 3 com o corpo 2, eu tenho o peso do corpo 3 e eu tenho a normal
que é a força de contato do corpo 0 com o corpo 3. Eu tenho também, se assim eu quiser colocar, e eu vou explicar porque nesse caso está tanto quanto livre, né? Se eu quiser colocar aqui um momento, seria momento que 0 exerce em 3. Beleza? Por que esse momento está um pouco livre? Porque esse sistema aqui está caindo justamente num caso particular, que é quando todas as forças atuando no corpo passam pelo centro de massa dele. E o que quer dizer com isso? Que eu não tenho nenhum outro momento resultante aqui das forças. E além disso, o corpo não gira, né? Aquelas guias vão impedir justamente o corpo de girar. Então, na equação somatório de momentos igual a derivada aqui da quantidade de movimento angular, essa parte vai ser zero, da derivada de quantidade de movimento angular, e eu não tenho nenhum momento devido às forças. Então, o que eu vou ter nessa equação é m03 igual a zero. Beleza? Por isso que eu disse que colocar ou não esse momento, eu acho que o certo é colocá-lo, porque ele nasce naturalmente do acoplamento aí que existe entre 3, o corpo 3 e o 0, né? A junta que existe entre o corpo 3 e 0, mas ele não vai adicionar nenhuma incógnita nem nenhuma equação útil ao nosso problema. Então vamos lá. Eu vou ter I F de 2, 3 vai ser igual a F de 2, 3x, F de 2, 3y, 0. Isso vai ser igual a menos F de 3, 2, né? E F de 3, 2, que é menos F de 3, 2x, menos F de 3, 2y, 0. Vou ter o P3 e P3 que é que vai ser o meu P3? Somente 0 menos M3G 0 vou ter minha normal, que aqui eu posso chamar tanto de normal como um F de 0,3, preferi chamar de normal mesmo, e N vai ser 0N0. E aqui esse MO3, 03, como ele é um momento que está em Z, e esse Z é o mesmo do inercial, do B1 e do B2, são paralelos, posso escrever ele em qualquer um desses referenciais. Então, como o somatório dos momentos sempre eu coloco no referencial em que está o corpo, né? Num referencial que é solidário ao corpo, ao giro do corpo, como esse corpo não gira, o referencial correto para isso é o inercial mesmo. Então o IM03 vai ser um momento que é 00M03.
E aqui a gente já coloca como essa observação. Vou colocar de verde. Observe que somatório dos momentos no corpo 3 é igual a dH3. Colocar calculado no ponto D. E aqui também no ponto D. Sobre dt. Né? Mas independente de ser no ponto D, o momento dessas forças. Aliás, calculando justamente no ponto D, que é esse ponto aqui, nos outros eu teria uma matemática um pouco mais complexa, mas calculando no ponto D, eu sei que nenhuma força vai causar momento, porque todas elas estão passando por esse ponto. Então, eu só vou ter esse momento m03. Como o corpo não gira, eu sei que essa parte da variação da quantidade de movimento angular é zero. Então isso vai implicar que do somatório dos momentos em 3, no ponto D, nenhuma força causa momento, eu vou ter só m03, né, que seria 0, 0, m03, o vetor, e do outro lado 0. Então eu concluo que m03 igual a 0. Aí essa equação ela não acrescenta nenhuma incógnita. Se acrescentasse, acrescentaria m03, mas já é uma equação que também, se acrescentar, ela já tira uma incógnita. Então, de qualquer forma, a gente pode emitir essa equação, omitir. Quem não botou o m03, eu também não fiz, não tirei ponto nem nada. Beleza? A questão toda aqui, entre esses corpos 2 e 3, foi o seguinte. Muita gente colocando forças no corpo 3 que não aparecia a reação no corpo 2. Né? Uma força devido à reação do corpo 2 e corpo 3, mas que não tinha a reação no corpo 2. Isso aí viola a terceira lei de Newton. Né? Não é algo que vocês devem fazer e é algo que vocês devem estar antenados quando forem fazer, para não causar esse tipo de violação, que se você fizer isso, você vai estar errando. Né? Você vai estar omitindo uma força do seu problema e, no final das contas, vai estar errando. E, além disso, ter muito cuidado com o diagrama de corpo livre em si, porque de toda a questão, o diagrama de corpo livre é a parte mais analítica, é a parte mais sujeita aqui a erros, é a parte mais subjetiva, por assim dizer, né? Apesar de que ele tem uma resposta correta, ele não é algo tão subjetivo, mas ele não é algo que é uma receita de bolo, como a parte da cinemática, muita coisa é uma receita de bolo, e a partir do diagrama de corpo livre, muita coisa é uma receita de bolo, depois dele, né? Somatório das forças igual a massa vezes a aceleração, e a equação da segunda lei de Newton para rotação. Mas o diagrama de corpo livre, onde você identifica as forças, descreve vetorialmente elas, essa daqui é a maior chance de erro. E se errar aqui, você vai errar para frente. Beleza?